capítulo 26, nós vamos ler no versículo 24 ao versículo 33, que diz assim: na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e servos de Isaque abriram ali um poço. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alcete e Picol, comandante do seu exército, e disse-lhe Isaque: por que viestes a mim? Pois me odiais e me expulsastes do vosso meio? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e passamos aliança contigo. Jura que não nos fará mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhe deu um banquete e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque, dando-lhes notícia do poço que tinha cavado, e lhe disseram: achamos água. O poço chamou-lhe Seba. Por isso, Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Glória a Deus, aleluia. Senhor Deus, Pai amado, te glorificamos, te exaltamos, Senhor. Deus, venha falar conosco através da tua palavra. Pai, tu és maravilhoso, ó Deus. Senhor, tu és grandioso, ó Pai. No nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Vocês podem assentar, igreja. Aleluia. Interessante, sabe o que lemos esse texto? E vemos uma palavra interessante: é poço. Mas o que significa o poço? O que significa? E a gente vê escrito na palavra, desde Gênesis até o final do Antigo Testamento, a gente vê passagens bíblicas citando poços. Mas por que existem tantos poços nessas regiões? Né? Lembra lá de Samaria? Lembra lá quando Jesus encontrou a mulher samaritana? Qual poço que ele estava? No poço de Jacó. Mas que poço é? Que poços são esses? Irmãos, mas o que é interessante ver, diante nós vamos compreender esse texto, é que você já imaginou o que Deus tem para você na eternidade? A Bíblia nos fala que olhos não viram, né? Nem mentes imaginaram o que Deus há de revelar ainda. Nós apenas ficamos na nossa limitação a imaginar o reino de Deus, imaginar a glória do Senhor, a cidade celestial, que não haverá dia, não haverá noite, mas a sua claridade ela vem de um único só lugar, do Senhor. É Ele que ilumina, é Ele que traz à luz aquele lugar. Amados irmãos, eu fico imaginando, a minha mente limitada, imagina se o irmão João lá fala assim: irmão, olha essa vegetação, olha esse lugar maravilhoso, olha isso que Deus criou, olha aquela montanha, a cachoeira cristalina que desce daquele lugar, vamos subir lá para a gente ver como é. E a gente vai, amados irmãos, com uma facilidade e sobe. Eu digo: irmão João, é incrível este lugar, porque antes eu podia subir a escada do templo ali, meu coração já palpitava, porque meu corpo físico estava limitado, eu não era nenhum atleta. Mas olha, estamos em cima desse monte e não sentimos nada. Olha a maravilha, olha o rio que corre lá embaixo, vamos caminhar, e nós descemos o rio. E eu falo: irmão João, fica de um lado e de um outro, a gente caminha pelo gramado verde e olha para o rio, a 5 metros de profundidade, 10 metros, e a gente vê o fundo e fala assim: que coisa maravilhosa. Aonde vai dar este lugar? Esse lugar vai chegar na cidade, a cidade abençoada, criada por Deus, criada onde há a luz do Senhor, a glória de Deus. Aqui não sentimos enfermidade. Quantas enfermidades nós lutamos contra elas, batalhamos contra elas e vencemos. Quantas dificuldades financeiras nós passamos, mas aqui o que
prevalece é a alegria de Deus, é a alegria do Senhor. E você começa a imaginar, isso é só a minha imaginação, você vai ter a sua. Mas, amados irmãos, você já imaginou que Deus, enquanto isso não acontece, o que Deus pode fazer por você aqui? O que Deus pode realizar por você aqui? Porque embora lá na eternidade o Senhor estará conosco para sempre, mas aqui Ele também está. Aqui também Ele não moveu os seus passos, não deixou de estar do teu lado em momento algum. Sabe o que acontece? É que Deus, em um determinado momento da história, Ele vê lá em Ur dos Caldeus, e o que me chama a atenção eram as pessoas que moravam lá em Ur dos Caldeus, que eram pessoas de coragem, pessoas desbravadoras, embora muitos deles idólatras. Amados irmãos, mas acontecia que muitos deles ali tinham propriedades, eram prósperos, e dentre essas pessoas que estavam lá, tinha um homem chamado Abraão. Amados irmãos, e Deus olhou para aquele homem e disse assim: olha, vá para o lugar, deixa a casa do teu pai, a tua parentela, vá para o lugar que eu te mostrarei. Amados irmãos, veja só a promessa de Deus, veja o propósito de Deus na vida do homem. Abraão era um homem próspero, ele era um homem de negócio. Às vezes muitas pessoas imaginam Abraão como um homem muito simples, um homem pacato e simples e sem recursos. Não, pelo contrário, Abraão era próspero, e Abraão inclusive tinha até exércitos à sua disposição. Quem já leu aqui que Abraão tinha um exército? Abraão era um homem próspero, era um senhor, mas ele nunca usou o seu exército para conquistar terras, para tomar terras de ninguém. Sabe por quê? Porque o Senhor, amados irmãos, de tudo iria providenciar na vida dele. Ele já sentia, porque ele tinha um propósito. E eu falei dias atrás aqui na escola bíblica que Deus chama para um propósito. Não são aqueles que estão à toa, não são aquelas pessoas que não têm o que fazer, mas são pessoas que trabalham, são pessoas que dão duro, são pessoas que têm a sua vida cheia de compromissos, mas em um tempo Ele sempre reserva para adorar o seu Deus. Essas pessoas Deus chama para um propósito maior. Mas irmão Ricardo, olha, eu trabalho duro durante a semana toda, e eu confesso, às vezes só tenho impedido de vir para a igreja devido a algumas situações. Não importa, coloca o teu coração na presença de Deus, e Deus fará coisas grandiosas através de um propósito. Aleluia! Mas irmão Ricardo, eu não tenho recurso, não tenho como fazer. Como então fazer? Não se preocupe, Deus tem um propósito na tua vida. E saiba, quando você fizer isso, colocar o teu coração aonde você pôr as tuas mãos, prosperará, porque isso é promessa. Irmãos, acontece que Abraão ouviu a voz de Deus e saiu, pegou suas coisas, porque uma única coisa na vida que ele não tinha era filhos. Não podia, sua esposa não podia ter filhos. Ele tinha tudo, tinha recurso, era próximo. Falou: então vamos seguir. Ouviu uma voz, e essa voz é de Deus, e ele se identificou para mim como Deus criador do céu e da terra. É isso que precisamos nas nossas vidas. É isso que precisamos, conhecer este Deus e ver o que Ele quis, amados irmãos. Ele quis compreender este Deus maravilhoso e se identificou. Quem é esse? Quem é este Deus que vira para mim? Eu escuto a sua voz, eu olho para os lugares e não vejo nada. Eu olho para ver se tem algum altar de alguma idolatria, alguma imagem que era muito comum na região dele, e não vejo nada. Eu só escuto essa voz, e quando ela fala comigo, encontrei algo diferente no meu coração. Quando ela fala comigo, eu sinto um propósito maior na minha vida. Quando ela fala comigo, é como se algo estivesse acontecendo. É assim a igreja, é assim que Deus age na igreja hoje, irmãos. Quando Deus fala contigo, aleluia, Deus fala com você, algo novo acontece na tua vida. Algo novo acontece na tua vida. Irmãos, igreja aqui, interessante que Abraão, ele sai. E sabe o que acontece? Quando a terra, no Oriente Médio, era cheia de povoados, poucas cidades, a maioria eram povoados. Aonde eles chegavam e construíam um poço, ali eles habitavam. Estabelecia, armava a tenda, e ali começava o cultivo da terra.
Amados irmãos, e fazia a terra prosperar. Só que não era fácil conseguir esses locais. Esses locais, os pós, às vezes cavavam e não conseguiam. Amados irmãos, mas Abraão, Deus prosperou de tal maneira que aonde ele colocava as mãos, Deus ia lá e abençoava, para que aqui vai ser sua terra, até Deus ir dando a terra, amados irmãos, que ele prometeu, a terra de Canaã, que futuramente eles voltariam lá para reconquistá-la. Deus foi dando aquele lugar para Abraão, e ele foi estabelecendo a aliança. Deus me deu este lugar, Deus abençoou este lugar, Deus abençoou minha família aqui, Deus abençoou meus servos aqui, o meu gado aqui se multiplicou, e assim ele foi dando glória a Deus. Agora preste atenção, Abraão, amados irmãos, ele vive a sua vida próspera, mas depois vem o seu filho. Quando Isaac ele assume, amados irmãos, a responsabilidade de patriarca, o que ele se preocupa? Uma das coisas que ele se preocupa é: eu preciso rever as terras de meu pai. Porque sabe o que fizeram? Tamparam os poços que Abraão havia aberto. Tamparam os poços. Ou seja, a determinação, aquilo que havia colocado como o que determinava a propriedade ser da pessoa, é quando eles furavam o poço, aquele poço funcionava, a agricultura funcionava e eles estabeleciam acampamento. Ali determinava que era a propriedade dele. Só que eles invadiram, os cristãos invadiram várias propriedades, tamparam os poços de Abraão todos, em vários lugares. Até um ponto, amados irmãos, que agora, nesse momento, Jacó, ou seja, Isaac, ele passa a perceber o que Deus tinha dado para seu pai Abraão e para ele como herança, não poderia ser pedido de forma alguma. Ele sabe o que ele faz? Ele começa, amados irmãos, a procurar esses poços e novamente limpá-los, colocar em funcionamento. Até o rei Abimeleque fala assim: olha, você está muito próximo da minha cidade, você tem que sair, senão vai ter algum conflito, alguma contenda aqui, você tem que sair. Aí Jacó, ou seja, Isaac, para não ter problemas, ele se resolve se afastar, mas ele vai para outro lugar, e para onde ele vai, e que ele reabre aquele poço de seu pai, volta a prosperar novamente. Você sabe por quê? Porque o homem que está na presença de Deus, Satanás, por mais que ele tente tampar, por mais que ele tente jogar pedras, por mais que ele tente tampar as promessas, Deus nunca vai permitir a vitória de chegar na tua vida, na vida da igreja. Jamais. Jacó sabia disso, Isaac sabia disso, seu pai. Amados irmãos, todos os patriarcas sabiam disso, e eles cresciam ouvindo. E eles cresciam sabendo que Deus Todo-Poderoso abençoaria eles nisso. Amados irmãos, por que você acha que José, mesmo sendo vendido futuramente, mesmo sendo vendido como escravo, quando ele chegou de volta à casa de Potifar, as coisas prosperaram? Por que você acha? Havia um mistério. Amados irmãos, por que você acha que quando ele foi novamente como escravo, como prisioneiro, para a terra do Egito, chegou lá, Deus usa ele para interpretar o sonho, e ele é colocado como governador do Egito, e ele faz, debaixo da presença de Deus, Egito prosperar. Sabe por quê? Porque há um mistério, há um propósito de Deus com seus filhos. Louvado seja Deus. Mas voltamos aqui para essa história. Jacó, ele começa, Isaac, começa a abrir os poços. Fala assim: gente, está tudo prosperando. Quando o rei, aquele que havia expulsado ele, ficou sabendo do que estava acontecendo em volta, que eles estavam reestruturando todos os acampamentos, ele temeu, falou assim: olha, eu preciso voltar lá e reconciliar com esse homem, porque eu expulsei ele daqui, porque ele está crescendo de tal forma que eu não quero ter ele como meu inimigo. Aleluia. Jamais eu quero ter esse homem como meu inimigo, ainda mais sabendo que o Deus dele trabalha a favor dele. Louvado seja Deus. Ainda mais sabendo que o Deus dele trabalha a favor dele sem sequer lhe pedir. Aqui nós falamos por idolatrias, por imagens, por esculturas.
escuras e não vemos nada, mas nós vemos o que Deus está fazendo na vida dele. Sabe o que é isso, irmãos? O mundo, quando olha para você, ele vê você prosperando. Satanás tem inveja de você, você, mas irmão Ricardo, mas eu não tenho nada, eu não tenho nem porquê ter inveja de mim, eu não tenho nem motivo para que outras pessoas tenham inveja de mim. Não tem problema, não precisa você ter nada. Satanás é invejoso, ele olha para você e vê luz, e quando ele vê a luz, é a luz do Espírito Santo. É por isso que sempre há inveja. Você não precisa de ter nada, mas é a graça de Deus que está sobre você. É a luz que brilha. Irmãos, quando ele vai até Isaac, o rei Abimeleque, mais 3 nós temos aqui, fala assim: olha, nós queremos reconciliar-nos com você, porque jamais, não queremos tornar inimigos, não queremos ser seus, não queremos de maneira alguma ser inimigo do seu povo, nós queremos uma aliança. Ele fala: pois bem, não tem problema, fazemos a aliança de paz. E assim eles fizeram aquela aliança, conversaram a noite toda, e de repente veio uma alegria de um dos seus servos dizendo: nós encontramos o último poço, nós encontramos mais um, já tiramos, já limpamos, e o lugar está preparado. Amados irmãos, quando ele fica sabendo, ele fala assim: olha, que lugar é esse? Então Isaac lhe deu um banquete, comer e beber, levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaac os despediu e eles foram em paz. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaac, dando-lhes a notícia: o poço que tinha cavado, lhe disseram: achamos água. Aleluia. E eles chamaram aquele poço, amados irmãos, de serra. Amados irmãos, com significado. Glória a Deus, aleluia. Que naquele lugar, amados irmãos, futuramente, ou seja, abrir um poço, estabelecer acampamento e começar a erguer uma cidade, começar a erguer um lugar abençoado. O nome daquele lugar, daquela cidade é Betseba, e ela existe até hoje em Israel, e ela é uma das 4 maiores cidades metropolitanas de Israel, que dá prosperidade ao povo, que dá prosperidade àquela nação. Ou seja, a promessa de Deus, ela nunca falha. Aleluia. Sabe o que acontece? É que a promessa de Deus, às vezes, ela tem interrompido em nossas vidas, não porque Deus o interrompe, não porque Deus fala assim: não, vou deixar de lado. Somos nós mesmos. Às vezes nos afastamos do ideal de Deus, nos afastamos, amados irmãos, do que Deus tem preparado, nos afastamos do caminho que Deus quer que nós percorremos. Eu não estou dizendo de desviar do Evangelho, afastar do Evangelho, não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que muitas das vezes nós não pedimos direção do Senhor, muitas das vezes não pedimos e falamos: meu Deus, por que essa luta? Meu Deus, por que essa prova? Meu Deus, por que isso? Por que está acontecendo isso? É porque muitas das vezes nós mesmos, amados irmãos, que não temos a paciência de esperar, de buscar, de falar: Senhor, fala comigo, Senhor, diz ao meu coração, usa alguém, fala na tua palavra, fala através do louvor, de alguma forma, Senhor, fala comigo. Amados irmãos, às vezes não temos essa paciência, mas quando você coloca na presença de Deus, Ele jamais te desampara, jamais Ele te deixa só, Ele sempre está ao teu lado. Glória a Deus, aleluia, sempre está. Às vezes até por um momento ou outro, pela fragilidade humana que nós temos, às vezes nos sentimos longe de Deus. Às vezes até a oração parece que não passa do teto. Fala: oh meu Deus, nem vontade de orar eu estou, mas você está lá orando, buscando. Fala: meu Deus, eu não estou em vontade de orar agora, nesse momento, mas eu vou dobrar o meu joelho e vou dar só glória aqui neste momento, Senhor, porque deixar de orar eu não posso. Mesmo sem vontade você ora, mesmo chorando você ora, mesmo sofrendo você ora, mesmo na alegria também você ora. Ou seja, em todo momento você está na presença de Deus, na presença do Senhor. Então isso, irmãos, é que faz com que Deus tenha esse relacionamento com você. É isso que Deus busca em nossas vidas, é isso que Deus busca, amados irmãos, na nossa vida espiritual. Ele quer ter relacionamento conosco.
conosco. Você já buscou ter um relacionamento com Deus? O irmão falou aqui de forma tão maravilhosa, né? Deus, irmãos, Ele quer falar conosco. Deus, Ele quer que nós falamos com Ele, num diálogo, como amigo, como pai fala ao filho, né? Como o filho escuta, como um amigo quer ouvir. Aleluia, louvado seja Deus. Amados irmãos, é tão difícil às vezes falar sobre amigo, não é verdade? Às vezes você tem uma amizade, é difícil. Uma amizade que eu digo assim, aquela amizade de compartilhar todas as coisas. Não estou dizendo aquela amizade do trabalho não, viu, irmãos? Aquela amizade, né, falsa, de momento, ou não sei, mas talvez até tenha mesmo, né, não sei. Mas eu estou dizendo, amados irmãos, de uma amizade verdadeira, de compartilhar, de confiar. Eu me peguei pensando sobre isso esses dias atrás, e pensando assim, meu Deus, os tempos estudaram. Parece que 15 anos atrás a gente conseguia ter uma amizade dessa forma, compartilhar com alguém, mas hoje parece que está difícil. Mas isso não é de Deus, irmãos. Isso não é de Deus. A igreja precisa buscar, a igreja precisa se renovar, a igreja precisa confiar, ter esperança, ser um desbravador. Seja um desbravador de Deus, seja um desbravador como Abraão, como Isaac, como Jacó depois foi. Estabeleça, porque um dia vai chegar e falar assim, ó, quem fez isso aqui? Não, quem fez essa construção talvez não seja um poço, talvez seja outra coisa, mas quem fez isso aqui foi o irmão tal, quem fez isso aqui foi aquele irmão, foi aquela irmã, foi aquele jovem que fez. Por quê? Porque está lá, sabe por quê? Porque foi honrado e feito para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Feito para Deus. É isso que Deus quer, que nós colocamos diante dele as nossas vidas. Fala assim, Senhor, estou aqui, diante da minha limitação, eu quero, Senhor, eu quero estar aqui, eu quero fazer algo para ti. Você faz, faça para Deus, mesmo que você ache que seja pouco, fala assim, não, mas não é notável, não é notório, não tem problema. Não tem problema se as pessoas não importam, se as pessoas não vêem a maneira como é trazido aqui, como é cuidado. Não importa, o que importa é o que Deus está vendo. O que importa é o que Ele está vendo. E o que importa, amados irmãos, é a revelação dele sobre as nossas vidas. É a revelação do Senhor sobre os nossos lares, sobre a nossa família. Amados irmãos, às vezes o homem não vê, mas Deus vê tudo. Aleluia, louvado seja Deus. Então cuide-se de você, cuide da família, cuide da casa de Deus, cuide das coisas de Deus. Deus vai te honrar e te abençoar. E veja só, amados irmãos, nesse mesmo dia vieram os servos de Isaac, dando-lhe a notícia do poço que tinha cavado, e lhe disseram, achamos água. Jesus disse para a mulher samaritana, de quem é esse poço? Esse poço aí é de Jacó. Jacó está próximo a uma grande cidade. Sim, essa cidade foi construída com força deles. Essa cidade está de pé com força dele, abriga pessoas porque tiveram força, coragem, eram desbravadores e fizeram. E muitas pessoas vivem neste lugar, estão felizes por conta que Deus um dia agiu através dessas pessoas. Mas Jesus virou-se para ele e falou assim, olha, se me der de beber, se beber dessa água, voltará a ter sede. Mas assim ainda este poço honra essa cidade. Glória a Deus. Mas, amados irmãos, se beber da água que Jesus der, essa nunca mais voltará a ter sede. Nunca mais. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que é isso, irmãos? É que a fonte de Deus em nossas vidas, a fonte do Senhor sobre nossas vidas, irmãos, ela é constante, ela é soberana. Deus é soberano. Confie em Deus, confia no Senhor, não saia da presença dele, escute a voz dele como Abraão fez, seja desbravador de Deus, confia na promessa, nos sonhos de Deus, nos sonhos que ele tem. Os patriarcas, todos eles, irmãos, sonharam, e Deus fez. Por quê? Porque eles sonharam e fizeram.
Não temas, faça, e você verá a prosperidade de Deus na sua vida. Aleluia. Falei aqui sobre José. José, mesmo sendo traído pelos irmãos, aonde ele passou, a prosperidade estabelecida. Aonde ele passou, a prosperidade continuava. Sabe por quê? Porque ele aprendeu. Ele aprendeu com os pais deles, com os avós, com a história, com esses homens que foram especiais diante de Deus. Se eles foram especiais, eu também posso ser. Amados irmãos, eles guardavam aquilo, e isso, o engraçado é que os judeus têm esse costume até hoje, o ensinar a passar para os filhos, o passar para os filhos. Amados irmãos, e você pensa assim, imagina, até hoje, você olha para um judeu e você fala, como essa família de judeus são prósperos, como esses judeus são prósperos, e você pensa, como isso é possível? Da onde veio isso? Há um mistério, há uma promessa. Amados irmãos, mas essa promessa ela se estende à igreja. Ela não ficou isolada lá. Essa promessa se estende aqui. Então, se você tem um sonho, um projeto, coloque ele na presença de Deus. Eu tenho um projeto particular, eu, minha família, minha esposa. Está escrito assim, ó. E eu apresento ele e falo, Deus, está aqui, Senhor. Está diante de ti, meu Pai. Esse projeto é do Senhor, é para a glória do teu nome, é para a glória, para que o teu nome seja glorificado, é para que as coisas aconteçam. Irmãos, eu creio na promessa, eu creio que Deus pode fazer, e assim Ele fará em nossas vidas, amém? Eu agradeço essa oportunidade e quero pedir aos irmãos, fique de pé, vamos fazer uma oração. Glória a Deus. Se você tem um sonho, um projeto, algo para Deus, coloque diante dele, coloque diante do Senhor, seja desbravador, confia. O inimigo pode de todas as maneiras tentar impedir, ele vai tentar, se você cavar o poço e der água, você vai prosperar, mas o inimigo não vai ficar contente, ele vai tentar culpar, mas repreenda e siga em frente, continue a cavar e continue a procurar lugares de refrigério, porque a bênção do Senhor alcançará a sua vida, as nossas vidas. Então apresente teus projetos diante de Deus. Nunca desista das bênçãos do Senhor, porque elas irão acontecer. Senhor Deus, Pai amado, nós te glorificamos, Senhor. Deus, te exaltamos, ó Pai. Deus, alcance, Senhor, ó meu Deus, no nome de Jesus Cristo, a vida de cada irmão, ó Deus. Pai amado, eu sei, ó meu Deus, que aqui tem pessoas, ó Pai, que esqueceram os seus projetos. Ó meu Deus, desanimaram, perderam a esperança, Pai. Deus, vai no nome de Jesus, Senhor. Ó meu Deus, essa obra há de ser grande, Pai. Ó meu Deus, essa obra há de prosperar. Essa obra há de florescer, meu Deus. Ó Senhor Jesus, e dar os seus frutos, ó Pai. Ó grande Deus, venha confirmar, Senhor, esta vitória. Venha confirmar esta bênção, ó Pai, na vida deste teu servo. Venha confirmar, meu Deus, esta vitória, Pai, na vida da tua serva, Senhor. Deus, realiza este projeto, Pai. Deus, alcance agora, Senhor. Ó meu Deus, tu és o Deus de milagre, tu és o Deus de vitória. Ó meu Deus, queremos enxergar, meu Deus, aleluia, de forma clara. Queremos enxergar, meu Deus, ó meu Deus, aleluia, de uma maneira poderosa, Pai, os teus milagres, Senhor. Ó Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, nos ensina, Senhor. Ó meu Deus, ó meu Pai amado, alcance agora, Senhor. Ó meu Pai, pois tu és soberano, pois tu és maravilhoso, ó Deus. Abençoe de uma maneira gloriosa no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. E antes aqui, amados, de passar a palavra, aleluia, a condição que Deus dá a Isaac, e já falando a Isaac sobre o teu pai, Abraão, ele diz assim: na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te e multiplicarei a tua descendência
por amor de Abraão, meu servo. Aleluia. Veja como Deus, Ele tem um compromisso. Veja como Deus, Ele tem algo a realizar. Amém? Glória a Deus. Quem pode dar uma salva de palmas para Deus?